Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Boa noite para quem está assistindo à noite. Como essa aula vai ficar gravada, bom dia, boa tarde, ou onde você estiver, no Brasil e no mundo, como temos alunas aí pelo mundo todo. Graças a Deus, já estamos em 6 países. E quem vai dar aula hoje é o meu amigo e coach incrível, Volney Muritiba. Ele é coach integral sistêmico e hoje ele vai falar sobre rotina de excelência. Todos nós queremos estar em alta performance e para a gente conseguir produzir muito, a gente precisa ter uma rotina de excelência, a gente precisa nos planejar para a gente conseguir performar bem aí no nosso dia e dar conta de todos os nossos compromissos que a gente tem. Tá bom? Agora é com você, Volney. A aula é Obrigado, toda sua. Josi. De Gente, é nada. um imenso prazer estar aqui hoje, podendo falar de hábitos saudáveis e rotina de excelência no método DCM da Josi. Eu fico muito grato pelo convite e espero poder contribuir de forma gigantesca com vocês, tá bom? Eu sou o Volney Muritiba, sou coach integral sistêmico, sou empresário, sou palestrante, sou treinador de pessoas. O que vocês podem esperar dessa aula hoje? Nós vamos falar sobre hábitos saudáveis, rotinas de excelência, hábitos que, se encaixados na rotina de vocês, vão transformar a vida de vocês e agregar para que possa ter resultados excelentes na vida de vocês, certo? Vocês podem se perguntar, mas tem a ver essa aula com o método DCM? Tem tudo a ver. Só que antes eu quero falar o seguinte para vocês. Se tiver alguma coisa que não fizer sentido para vocês, não tem problema, mas eu peço para vocês continuarem com a gente. Deixa de lado aquilo que não faz sentido, continua assistindo a aula, com certeza alguma coisa vai servir para você e talvez lá no final as coisas se encaixem para você, tá bom? Não deixa de assistir, porque senão você vai perder um conteúdo muito, muito, muito poderoso, tá bom? São coisas aqui, eu, a Josi, a Ellen, a gente fala sobre coisas que a gente aplica na própria vida da gente e traz resultado. Então, se traz resultado para a gente, vai trazer resultado para vocês também, tá bom? Legal. Vamos lá. Você pode estar aí perguntando novamente, poxa, mas tem a ver esse assunto com o método DCM? Tem tudo a ver com o método DCM, porque são exatamente os hábitos saudáveis da gente, uma rotina de excelência que vai fazer a gente alcançar os objetivos que a gente almeja, tá certo? E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Na profissão de vocês, ela você precisa estar bem para atender, né? Então, como é que eu posso ser massoterapeuta, pôr as mãos em uma pessoa, em um cliente, passar uma energia positiva, se eu não estiver bem? Eu entendo que a profissão de vocês é mais que uma profissão, é uma transformação de vida. Afinal de contas, as pessoas elas vão atrás de vocês para relaxar, para cuidar do corpo, para cuidar da mente, para adquirir uma energia positiva. Então, eu vejo essa profissão como uma profissão muito mais importante do que uma simples profissão, mas sim uma transformação de vida, né? Não é mesmo? E aí eu pergunto para vocês, faz sentido você pôr a mão numa pessoa, você ir fazer uma massagem numa pessoa, você ir cuidar de uma pessoa, se você não estiver bem? Como é que você vai passar uma energia positiva para essa pessoa, né? E aí você pode estar perguntando para mim, mas é possível estar bem todos os dias? Ellen, por favor, passa para o próximo slide. O que acontece, gente? Essa aí é a confusinha, tá? A confusinha é o seguinte, ela pergunta, como estar bem todos os dias? Rotina? Isso não me soa muito bem, não. Eu nunca gostei muito de rotina. Muito bem. O que acontece aí, gente? É impossível estar bem todos os dias, tá? A gente, lógico, tem os altos e baixos, principalmente a questão de hormônios, enfim, tem vários acontecimentos na vida da gente, mas tem meios de que, no dia que você acorda não muito bem, através do seu próprio corpo, das suas ações, da sua rotina, você conseguir transformar o seu dia e não carregar esse peso que você acordou pela manhã para o resto do dia.
Porque o que acontece com as pessoas hoje? Até eu conversando com um amigo na academia, ele falando para mim, poxa, hoje foi difícil levantar para vir para a academia. E para mim não é, porque o que acontece? Às vezes eu não levanto bem também. Só que o fato de você ter uma rotina bem determinada, uma rotina de excelência, que nem eu vou para a academia, chegar lá, conheço pessoas, a gente conversa, tem música, tem movimento, tem exercício que mexe com o corpo da gente, ou seja, por mais que você tenha levantado mal, você volta da academia super bem, né? Você fez exercício, mexeu com os seus hormônios, você conversou com pessoas, você deu risada, você escutou música, você viu movimento, e aí você está começando a preparação para o seu dia. Mas, veja bem, tem gente que não gosta de fazer exercício, e tudo bem, nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, tá? Mas são exatamente os nossos hábitos que vão fazer com que o nosso organismo, com que os nossos hormônios trabalhem a nosso favor. Agora, se você não tem hábitos saudáveis, se você não tem uma rotina de excelência, o que vai acontecendo? Você vai ficando à mercê do seu próprio pensamento, dos seus maus humores, das circunstâncias da vida, né? Você já tem uma rotina, tá? Todos nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz, o que que é? Abre os olhos, muitas vezes alguém já na cama mesmo faz uma oração, levanta, escova os dentes, lava o rosto, toma um banho, toma um café, se arruma, vai trabalhar, e isso é uma rotina. E todos nós temos essa rotina. Então, veja, olhar para uma rotina de uma maneira... quando você não tem uma rotina com metas, então essa rotina passa a ser maçante. Aí eu concordo com você. Eu não sou muito fã de uma rotina porque é maçante, porque todo dia é a mesma coisa. Quando você passa a ter metas e construir uma rotina direcionada, intencional, então isso muda. Porque aí você não vê a hora de chegar ao dia seguinte para realizar de novo, e chegar de novo, chegar de novo, e você vai vendo o resultado e a coisa vai acontecendo. Você quer ver uma coisa? Quando você tem que fazer alguma coisa pela manhã, isso te tira do seu dia a dia. O que acontece? Fala assim, puxa vida, tem gente que não consegue nem ir no banheiro, porque tem o horário certo, tem aquela coisa certinha, acorda, é meticuloso, né? Acorda, vai no banheiro, consegue ir no banheiro direitinho e tal, mas aí de manhã tem um compromisso logo cedo e não conseguiu aquele horário que está acostumado no banheiro. Fica passando mal o dia inteiro. Isso é real, isso acontece, né? Então, por exemplo, um outro exemplo, às vezes a gente vai viajar e fica uma semana, um mês fora. Chega uma hora que você cansa, você fala assim, poxa, está muito legal aqui, mas eu não vejo a hora de voltar para a minha rotina, para o meu dia a dia, para os meus afazeres, né? Então, veja, a rotina faz parte da vida da gente e ela é importante, sim. E é preciso que a gente construa uma rotina para que a gente não perca, não se sabote, não transforme o nosso processo. A gente costuma falar como coach, a gente costuma falar muito sobre viver a jornada, viver o processo, porque as pessoas estão acostumadas a querer as coisas, não ter a paciência de viver. Mas por quê? Exatamente pelo fato de não ter uma rotina dirigida, uma coisa que vá levar você rumo ao seu objetivo, né? Viver por viver, tá certo? O que é uma rotina de excelência? Ele volta que eu acho que é o anterior, era esse, eu acho. Não, então deve estar depois, então. Isso. Rotina de excelência são os bons e indispensáveis hábitos que incluímos no nosso dia a dia e que nos leva à excelência de atitude e dos resultados da atitude e a excelência dos resultados que nós colhemos, né? Então, veja, se você passa a mudar os seus hábitos, se você passa a construir uma rotina de excelência, o que vai acontecer? As suas ações, as suas atitudes, elas vão mudar também, com um grau de excelência maior. E os seus resultados também vão mudar, não tem como. Não adianta você querer resultados novos se você continuar agindo da mesma forma. Mas a partir do momento que você muda a sua maneira de agir, então você começa a ter novos resultados. E se são atitudes, ações excelentes, os resultados tendem a ser excelentes, né? Pode mudar, por favor. Isso. Então, vamos lá. Uma rotina de excelência, gente. Uma rotina de excelência, ela vai começar hoje à noite, né? Para quem está assistindo agora, à noite, ela vai começar hoje à noite, ela não vai começar amanhã, tá? Como é que ela começa hoje à noite? Olha só. Quem aí tem o hábito de levar o celular para a cama? Acredito que a maioria das pessoas tem, né, Josi? Acho que a maioria das pessoas tem o hábito de levar.
eu tô criando o hábito de deixar, o ideal é deixar no mínimo com 1 metro de distância, né? Na verdade, o ideal é a gente parar de mexer no celular 1 hora antes de deitar. Porque o que que acontece, gente? O celular, ele tem, o celular, tablet, telas em geral, eles têm uma luz azul que simula a luz do dia. E essa luz, o que que ela faz? Ela inibe a liberação de um hormônio chamado melatonina, tá? E a melatonina, o que que é? É um hormônio do sono, tá? A falta da melatonina deixa a gente em alerta. Quer ver uma coisa? Eu até peguei para passar para vocês um estudo de uma doutora aqui, é o seguinte, ó, a melatonina é um hormônio produzido na glândula pineal que fica localizada no cérebro e ela libera à noite, é liberada à noite e ajuda a regular o ritmo cardiano, tá? Uma espécie de relógio biológico do organismo. A ausência da melatonina pode tirar o sono e nos deixar em alerta por horas durante a noite. Então, se a gente está falando de hábitos saudáveis e rotina de excelência, qual é a intenção disso, de ter uma noite boa de sono, de poder dormir bem? É você, no dia seguinte, estar bem para atender os seus clientes, né? É você ter uma boa noite de sono para acordar bem e fazer todo o seu ritual para que você possa chegar lá naquele momento, e a gente volta no começo, pôr a mão no seu cliente e ter a energia adequada para transferir essa energia para a pessoa. Porque nós somos seres sensíveis demais, né? A gente sente quando uma pessoa não está bem, quando ela está bem, né? E a gente acaba transformando e passando isso para a pessoa. Então, se você começa a levar o celular para a cama, o que que vai acontecer? Você inibe a melatonina, você fica em estado de alerta, seu sono é conturbado, você demora para dormir, entendeu? Então, o ideal é que você desligue 1 hora, 2 horas antes o celular, o tablet, enfim. Pode ser que você possa até estar pensando nesse momento, poxa, mas minha vida é corrida, é o único momento que eu tenho para responder os meus WhatsApps, ver o Instagram e tal. Eu entendo, mas você vai perceber que ao longo aqui da aula, a gente vai dar caminhos para que você consiga se organizar e criar esse hábito de deixar o celular 1 hora antes de deitar, entendeu? Olha só o problemão que você traz levando o celular. Fora esse problema da melatonina, às vezes, se você é casada ou casado, você vai para a cama com o celular, está totalmente conectada com o celular, mas está desconectado com o seu parceiro. E aí você gera um segundo problema, que já não é só você, também com o seu parceiro. Você vai deitar com o celular, desconectado com ele ou com ela, às vezes ele está ali esperando para namorar, para conversar, sabe? E você está ali com o celular desligado, sem nem prestar atenção nisso, e isso vai virando um hábito, vai virando uma rotina, e aí aquela rotina maçante que a gente vinha falando, que não está te levando para lugar nenhum, pelo contrário, está te prejudicando, né? Então, é fundamental que você consiga criar esse hábito de abandonar tablet, celular, essas coisas, 1 hora, 2 horas antes de deitar, né? O segundo ponto é a TV. A maioria das pessoas gosta de deitar e acaba pegando no sono com a televisão. Ótimo, tá tudo bem até aí. Desde que você assista programas que te deixam feliz, que te deixem alegre, que sejam tranquilos, né? Tem gente que vai deitar e vai assistir lá a reprise do Datena. Como é que você vai ter uma noite boa assistindo a reprise do Datena, né? Ou então um filme de guerra, né? É muito difícil, né? Ou então um programa de debate com um monte de discussão política, isso, aquilo, outro. Fatalmente, você pode até pegar no sono, mas vai ser um sono conturbado. Então, procura colocar programações que sejam leves, que sejam tranquilas, que te deixem mais feliz, mais leve, né? Terceiro problema, terceira atitude que começa no dia anterior, resolver problemas complexos à noite. Às vezes, você trabalhou o dia inteiro, e você tem que resolver alguma coisa, uma coisa de banco, ou um problema conjugal, ou um problema com seus filhos, e é só à noite que tem. Está tudo bem, né? A gente tem que fazer as coisas conforme as nossas necessidades e possibilidades. Desde que não seja 2 horas antes de deitar, 1 hora antes de deitar, porque todo problema complexo que você vai resolver, o que vai acontecer? Ele vai te gerar adrenalina, vai te gerar ansiedade, vai te gerar uma série de problemas, e a hora que você deitar, o que vai acontecer? Os olhões, ó,
fica que nem um zumbi na cama, porque não consegue dormir. Tá com a adrenalina fervendo, tá lá com um monte de problema, e foi levantar isso justo um pouquinho antes de deitar, meia hora, uma hora antes de deitar, e a cabeça fervendo e cheia de problema, e como é que dorme? E como é que acorda no dia seguinte bem para continuar a sua rotina de excelência e ter um bom desempenho no seu trabalho? Volto a repetir, gente, eu enxergo o trabalho de vocês como um trabalho muito importante, como uma transformação de vida, e não como um simples trabalho, tá? Então, o nosso objetivo aqui é qualidade de vida, hábitos saudáveis e rotina de excelência, certo? Muito bem. E o último aí é comer coisas pesadas antes de deitar, né? Eu, já há alguns anos, eu perdi o hábito de jantar. E eu geralmente como uma fruta ou então alguma coisa leve e tal. No sábado, quando eu como uma pizza, por exemplo, eu durmo mal à noite. Eu acordo várias vezes à noite, perco o sono. Se eu tomar uma taça de vinho, por exemplo, me relaxa nas primeiras horas da noite, depois acaba me tirando o sono novamente. Ou seja, no sábado ainda tudo bem, porque provavelmente no domingo a gente não vai trabalhar, tá tudo certo, mas no dia a dia, a gente está falando em dormir bem, ter qualidade de vida e bons hábitos. Se você come coisas pesadas à noite e come uma hora antes de deitar, não dá tempo do organismo se recuperar. Eu estava vendo uma aula do Dr. Baracá, que é um médico, acho que é endocrinologista. Ele é muito, muito bom, ele é famosão aí nas redes sociais. Ele estava dizendo o seguinte, que o organismo necessita, o intestino necessita de pelo menos 12 horas em jejum para se recuperar. E a gente tem o hábito de bombardear o intestino da gente. A gente come tarde da noite, de manhã acorda, come também, come mal, come errado, está sempre com o intestino sobrecarregado e com um monte de problema. E a maioria dos hormônios que a gente tem no corpo, que vão nos fazer bem com as nossas rotinas, eles são produzidos no intestino. A maioria das pessoas não sabe disso, né, Josi? A maioria Sim, dos hormônios que a gente tem são produzidos no intestino, né? sim, E se isso. você bombardeia o No, seu no, intestino, Isso, no 90% dos hormônios, né, inclusive os hormônios da felicidade, serotonina, endorfina, é produzido no nosso intestino, né? O intestino ele é chamado de segundo cérebro, então a gente precisa muito cuidar do nosso intestino. O jejum ele é muito bom, né? Porque para a gente se recuperar melhor, então a gente precisa ter aí essas 12 horas. Quem é adepto, quem consegue bater as 16 horas de jejum, aí é quando as células ruins, as células boas começam a comer as células ruins. E isso é muito bom para o nosso organismo, porque isso evita doenças, né? Porque uma pessoa, quando está com uma doença crônica, câncer, ou outros tipos de doença, é quando a pessoa tem muitas células ruins, né? Muitas células disfuncionais no seu corpo. Então, o jejum ele é incrível para cuidar do nosso organismo e da nossa saúde celular. muito bom. E então o Dr. Baracá, ele defende isso veementemente. Você vê os posts dele, ele fala muito sobre isso, sobre o jejum. Eu mesmo não tinha esse conhecimento. Sabia dos hormônios e tal, mas não tinha esse conhecimento que o jejum... Eu sabia do jejum por parte dos religiosos, né? Mas dessa parte física da gente eu não sabia. Então tá aí, de repente, sabe, se você tiver conseguir chegar em casa e comer, sei lá, 7, 8 horas da noite no máximo, e depois não comer mais nada, além de fazer bem para o seu intestino, vai fazer bem para você poder conseguir ter um sono tranquilo, né? A gente voltando para o assunto que é exatamente sobre isso. E esse estudo das telas aí, eu vou passar para vocês a fonte, que é a doutora Cláudia Chang, pós-doutora em endocrinologia e metabologia pela USP, tá, gente? É ela que fala sobre esse negócio da melatonina, dessa luz artificial que inibe a melatonina e que atrapalha todo o sono da gente, tá bom? Por favor, o próximo slide. Eu trouxe para vocês 12 passos para uma rotina de excelência, tá? O que acontece aí? Como a gente já viu antes, uma rotina de excelência é uma rotina que te leva, primeiro, para o caminho da felicidade, segundo, para alcançar os seus objetivos, né? Às vezes a gente ouve falar assim, mas o casamento é um negócio que, quando cai na rotina, vira um problema. Geralmente, um casamento cai na rotina
quando as pessoas não têm metas juntas, quando as pessoas não têm uma rotina juntas com o mesmo objetivo, né? E aí, sim, fica a rotina mesmo, porque aí um vai para o sofá, outro vai para a cama, e aí um fica na televisão, outro fica no celular, enfim. Quando você constrói, até mesmo dentro do casamento, a rotina é saudável, que dirá para a gente profissionalmente, para a gente em matéria de saúde, etc. Tá certo? Então, esses 12 passos é uma espinha dorsal para você começar a construir uma rotina de excelência. No entanto, tudo que você perceba que faça bem para você, você pode encaixar dentro dessa rotina, tá bom, gente? Isso aí é só uma espinha dorsal mesmo que eu trouxe, são hábitos aí que a gente costuma ter mesmo, tá? E que a gente passa para os alunos da gente que tem resultado também, tá? Isso tudo aí são coisas comprovadas, não sou eu que digo, tá? Isso é fruto de muito estudo. A Josi conhece boa parte das coisas que eu conheço também, a gente estudou junto, né, Josi? E, enfim, eu trouxe isso aí para vocês, e a Josi depois vai colocar, vocês não precisam ficar preocupadas, não, porque a Josi depois vai colocar, eu mandei para ela, tudo que nós vamos falar sobre esse assunto agora, que é a última parte da nossa aula, a Josi vai colocar aí embaixo para vocês baixarem, tá? Então não precisem ficar preocupadas, não, tá? Você quer falar alguma coisa, Josi? Quero sim. Primeiro dizer que eu amei a analogia aí da espinha dorsal com os 12 passos. Incrível, adorei. E é isso, né? Você ter uma rotina, um planejamento é igual à base da nossa coluna, né? Que a gente não vive sem, né? A nossa Exato. coluna é tudo. E sobre o material, sim, o material vai para a comunidade das alunas e a gente também tem a plataforma lá na Eduz, que todas têm acesso ao curso, e a gente vai ter a aula e embaixo tem o material auxiliar, tá bom? Fiquem tranquilos. Muito Mas bom. também, quem quiser tirar print, eu estou tirando aqui, que eu quero postar depois também, que tá, amei aqui o material, amigo. Muito legal. Então, vamos lá. Primeiro é dormir bem, né? A gente acabou de falar anteriormente sobre o que fazer para dormir bem, né? São ações nossas que fazem toda a diferença, né? A gente, como coach, a gente aprende muito a trabalhar a autorresponsabilidade, porque o ser humano, de modo geral, o que ele tem, o que ele costuma fazer? Tudo que acontece de errado com ele nunca é responsabilidade dele, ele sempre terceiriza, né? E acaba, quando não consegue fazer alguma coisa, ou quando algo dá errado, ele não faz uma reflexão, uma autoanálise para poder ter a autorresponsabilidade e ele mesmo corrigir. E quando você não tem a sua autorresponsabilidade, você não consegue corrigir sua vida, porque está sempre, nunca a culpa é sua, sempre é dos outros, né? E com essa aula aqui agora, de uma certa maneira, né, Josi? A gente colocou uma batata quente no colo das pessoas, porque até a gente não fazer as coisas por não saber é uma coisa. A partir do momento que você sabe das coisas, que você aprende, aí é uma escolha, você fazer ou não e ter o resultado ou não ter o resultado, né? Então, né, faz sentido isso? Então, É né? isso, amigo, total sentido. Tem uma frase popular que o pessoal fala que Deus protege as criancinhas e os loucos, né? Ou seja, porque eles não têm Exatamente. consciência das coisas. Exatamente. Então, assim, e aquela coisa, né, que a gente só pode cuidar ou tratar uma disfunção se a gente tem consciência. Às vezes a gente não tinha Exatamente. consciência disso, porque a gente acaba levando a vida no automático, mas quando a gente tem, então a gente precisa seguir esses passos, até para ter uma vida com mais leveza, né? Porque É, fácil nunca é. Tudo é desafiador, só que a gente tem que escolher o desafio que a gente quer ter. Então, se exatamente. você dorme bem, aí você já vai acordar bem, já, né? Dizem que tem um estudo também que fala que o que a gente faz na primeira hora do nosso dia é como a gente leva o resto do nosso dia. Então, se você dorme mal, já acorda mal, então assim você vai ter um dia bem conturbado, bem desafiador. Então é isso, amigo. Pode continuar aí na aula que está E veio a maravilhosa. calhar, é como se você tivesse feito uma escada para mim, porque veio a calhar. Ó, o primeiro ponto é dormir bem. O segundo ponto é exatamente isso, acordar cedo e falar com Deus, né? Olha, gente, veja bem, tem gente que não acredita em Deus e está tudo bem, tá? Porque mesmo quem diz que não acredita em Deus, acredita em alguma coisa e isso move a pessoa e está tudo bem, tá bom? Eu acredito em Deus, faço as minhas orações
e respeito todo mundo, cada um com as suas crenças, com os seus credos. Acordar cedo e falar com Deus, ou com o que é que você acredite, não importa, mas é importantíssimo acordar cedo, falar com Deus, respirar, agradecer por estar podendo abrir os olhos, sair da cama. Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar o desenvolvimento humano, para quem não está acostumado a ouvir a gente falar, fala assim, mas isso aí é tudo balela, esses caras aí não existe nego feliz, não existe nada disso. Veja bem, tudo que a gente quer, tudo que a sua mente acredita, você consegue realizar, tá? E a gente tem visto aí, dentro do coaching, dentro das terapias, dentro do desenvolvimento humano, a gente tem visto bastante e verdadeiros milagres acontecerem. Basta a pessoa acreditar, entendeu? Então, tudo isso que a gente está falando são coisas que são comprovadas e que eu aplico na minha vida, a Josi aplica na vida dela, enfim, os alunos da gente aplicam e têm resultado, tá? Então, acordar cedo e falar com Deus, porque muitas vezes a pessoa levanta atrasada, sai com... Um exemplo, tá, gente? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando uma pessoa acorda atrasada, como é que é o resto do dia? Nossa, é desafiador. Não é? Volney, até também quero pegar um gancho aqui. Eu costumo falar assim nos meus cursos, e para que eu converso, né? Assim, a gente, por exemplo, às vezes você acorda atrasado, sai no automático, não faz sua oração, ou quem tem, eu procuro orar e meditar, ou tem dias que eu consigo fazer os dois na parte da manhã, senão eu faço um de manhã, outra à noite, enfim, às vezes no meio do dia, se eu tiver um tempo, mas aí eu falo, você, por exemplo, eu moro em prédio, eu saio da minha casa, eu encontro alguém no elevador e dou bom dia. Muitas vezes os meus vizinhos não respondem. E aí o que acontece? E só que você saiu de casa, você se importou, né? Fez seu papel de como pessoa educada, dar bom dia para alguém que nem sequer respondeu. E como você vai sair da sua casa sem você conversar com Deus, né? Deus mora dentro da gente, então, assim, a gente tem que conversar com Ele, agradecer a Ele por abrir os olhos, por estar acordado. A gente sempre tem muitos motivos para agradecer. Tem uma estatística que 250 mil pessoas não acordam todos os dias. Então, assim, ou seja, por mais que a gente esteja cheia de desafios, cheia de coisas, mas a gente acordou, a gente tem motivos para agradecer. E quando a gente agradece, por mais que seja pequeno, né, que às vezes a pessoa acha, né, porque às vezes está com depressão, com ansiedade, com várias questões emocionais, ou até doenças físicas mesmo, problemas financeiros, problemas no trabalho, todo mundo tem seu desafio, cada um aí no seu, né, no seu desafio interno. Mas, assim, a Exatamente. gente sempre vai ter motivos para agradecer. E quando a gente começar a agradecer, as coisas vão ficar mais leves. É É isso que isso, eu, é isso, é isso que é eu isso. Então, o entendo e que eu segundo passo vejo. é exatamente isso, Josi. Eu vi uma pessoa falar uma coisa esses dias muito interessante. Você acredita em Deus ou em qualquer coisa que você acredite, aí você sai na portaria do seu prédio e você não dá bom dia para o porteiro. O porteiro é Deus. Deus está em todo mundo. Então, você não acredita em Deus. Então, que fé que você tem se você não sequer cumprimenta as pessoas, né? Então, é muito complicado isso, né? Tá fazendo sentido, Elisete? Será que ela está ouvindo? Então, não tá, eu cliquei aqui, não está aparecendo a câmera ou o fone dela. Acho que espero que Ela ela. ela está nos ouvindo porque eu tô com o WhatsApp com ela. Eu tô Ah, então ligando o áudio no legal, WhatsApp, tá? Então eu fiz legal. uma. Ela Muito não bom, conseguiu conectar pelo Zoom, mas ela está nos ouvindo pelo muito WhatsApp. bom. Oh, meu Eu não Deus! estou vendo todo mundo que está aqui, tá? Mas creio que deva estar fazendo sentido para todo mundo e para quem for chegando depois, essa aula está gravada, pessoal, depois, tá? E tem aí também o meu Instagram depois, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa, quiser conversar, pode me chamar, tem meu WhatsApp lá no Instagram, eu estou aberto a esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá? Esses assuntos são assuntos muito importantes, a gente está falando aqui em mudança de hábitos, em rotinas excelentes, para transformação de vida, para resultados excelentes, né?
eu acredito que vocês estão aqui por um único motivo no curso da Josi: melhorar a carreira de vocês, ganhar mais dinheiro e ser feliz. E é exatamente esse o nosso objetivo, é proporcionar isso, né? Então, vamos lá. Sensacional. É isso, né, Josi? Atividade física, número 3, atividade física, ao menos alongamento. Por que eu coloquei ao menos alongamento? A gente sabe que tem gente que não gosta de fazer atividade física, tem gente que é avessa a fazer exercício. Tá tudo bem. Muito embora o sedentarismo não faz bem para a saúde, quem trabalha com saúde sabe disso. Mas, pelo menos alongamento. Pelo menos aprenda a fazer alongamento. Olha só, vocês trabalham, a atividade de vocês é tensa. Vocês fazem massagem nas pessoas, usam o corpo de vocês, usam força, ficam doloridas, ficam tensas, né? E o alongamento é fundamental para soltar o corpo, para relaxar, para você ter... Olha o que o alongamento faz. Ele traz flexibilidade para o corpo e para a mente. Quem faz alongamento pode parecer bobagem, mas quem faz alongamento não é só com o corpo que mexe, é com a mente também, entendeu? Tanto verdade que pessoas que trabalham, motociclistas, ciclistas, pessoas que trabalham, que fazem exercício de equilíbrio, acabam equilibrando a própria mente também, né? Nós temos aqui uma terapeuta, ela pode confirmar isso que eu estou falando. Então, é fundamental você fazer alongamento. Você que é massoterapeuta, fundamental. Se você não gosta de fazer exercício físico, tá tudo bem, mas faça pelo menos alongamento. E alongamento é fácil, porque se você não sabe como fazer alongamento, se você entrar no YouTube e pegar um professor ali, tem aulas gratuitas, o cara te ensina 3, 4 exercícios, é o suficiente para você. E o alongamento, ele traz flexibilidade para o corpo e para a mente, amplitude dos seus movimentos. Então, você vai fazer uma massagem em alguém, você precisa se esticar mais, aí sente dor, depois vai para casa toda carregada. Com o alongamento, você tira tudo isso, certo? E também diminui a tensão muscular. Então, é fundamental, se possível, fazer uma atividade física, se não, pelo menos alongamento, tá? Faz parte de uma rotina de excelência. 4, tomar um bom café da manhã e saudável. Gente, comer 5 pãozinhos de manhã, uma torta, e sair para trabalhar, é bom? Faz bem? Você se sente bem, leve? Difícil, né? O ideal é você conseguir regrar isso aí. Sei lá, fazer um ovo mexido, acrescentar uma fruta, tomar um café, passa um tempo, mais tarde come alguma outra coisa, mas tomar um bom café, leve, para que você possa sair para trabalhar leve, né? Você já vem com toda uma rotina, dormiu bem, acordou bem, falou com Deus, toma um bom café da manhã, fez um alongamento, uma atividade física, toma um bom café da manhã, para incluir isso na sua rotina, né? Se você hoje vem comendo um monte de pão, bolo, comendo besteira, não se preocupe em fazer um bom café, come aquilo que tem, isso está atrapalhando o seu desempenho, está atrapalhando o seu desenvolvimento, está atrapalhando a sua saúde, certo? 5, um momento para respirar e visualizar o seu dia. Isso é um dos exercícios mais importantes que a gente trabalha no coaching. Pessoas que saíram da pobreza para se tornarem pessoas de sucesso, elas trabalharam muito isso. Se você procurar na internet, você vai ver o Jim Carrey, aquele cara que fez o Máscara. Quando ele começou a carreira dele, ele fez um cheque no valor de $1 milhão e datou esse cheque, pôs no nome dele, nominal a ele mesmo, e datou esse cheque. Ele não era ator ainda, tá? E datou esse cheque para um ano, 2 anos depois, tá? Menos de um ano, e aí ele visualizava esse cheque todo dia e imaginava, visualizava e imaginava, visualizava e imaginava. Em menos de um ano depois, ele fechou o primeiro contrato que deu bem mais do que $1 milhão. Fora ele, se você puxar isso no YouTube, você vai ver outros artistas e outras pessoas de sucesso que trabalham até hoje a visualização. No próprio coaching mesmo, a gente tem lutadores de MMA que trabalham a visualização e dão depoimento sobre isso. Eu treinei fisicamente e 2 dias antes da luta eu imaginava chutando a canela do cara, eu imaginava chutando a canela do cara, eu imaginava chutando a canela do cara, e o cara venceu a luta chutando a canela do cara, do jeito que ele imaginou, do jeito que ele visualizou, do jeito que ele pensou. Ou seja, tá na sua mente programar aquilo que você quer viver e aquilo que você quer conquistar.
Tem uma coisa bem rápida que é o seguinte, a gente pensa, a gente comunica através de gesto, postura corporal, fala e pensamento, a gente comunica. Quando a gente comunica, cria um pensamento, esse pensamento, ele cria um sentimento, ou seja, tudo que você fala, tudo que você deixa chegar até você, tudo que você vê, se você entra num ambiente triste, você sai triste, se você entra num ambiente alegre, você sai alegre. Então, tudo que você pensa te gera um sentimento. Quando isso gera um sentimento, você visualiza alguma coisa que você já viveu. Se for triste, vai ser triste, se for verdade, se for alegre, vai ser alegre. E quando você visualiza, aquilo tem toda a chance de se tornar realidade. Então, sabendo disso, por que não trabalhar a sua visão, visualizar seu dia, visualizar aquilo que você almeja de maneira positiva, e de acordo realmente com o que você quer. E não tenha medo de sonhar, não, tá? Visualize mesmo coisas grandes. Visualize mesmo, eu sou massoterapeuta e hoje eu trabalho com a minha macazinha aqui e tal, mas eu quero atender personalidades, eu quero montar um lugar e ter mais 4, 5 pessoas trabalhando para mim. Visualize. A Josi é a maior prova disso. Ela começou ali, no 0 a 0, ela veio lá do Nordeste para cá, lutou, conseguiu, e hoje ela tem esse curso que vocês estão vendo, que é um curso maravilhoso, e vem transformando, não é só dinheiro, gente, ela vem transformando a vida das pessoas. Tudo isso é visualização, entendeu? Então, visualiza. Você chega no escritório, então, antes de sair de casa, o que você vai fazer? Você vai sentar, vai respirar, vai sentir direitinho, seja no local de trabalho, seja na sua casa. Imagina como é que você quer que seja seu dia, as coisas boas que você quer que aconteça, sabe? As pessoas que você quer ver, os sorrisos que você quer dar, o que você vai comer, entendeu? Visualiza, logo cedo, tudo aquilo que você quer que aconteça no seu dia. Se não acontecer tudo, eu te garanto uma coisa, vai inibir metade das coisas ruins que iriam te acontecer, no mínimo, certo? Muito bem. Sexto passo. Esses 2 próximos, eu vou falar para vocês que transformou a minha vida, tá? Eu tenho uma empresa, eu sou sócio do meu pai, e esses 2 próximos que eu vou explicar para vocês, eu faço todos os dias há 3 anos, desde que eu me formei, eu faço isso todos os dias, até hoje eu faço. E eu vou ensinar isso para vocês, isso é poderosíssimo, vai transformar a vida de vocês, e depois que vocês fizerem, vocês podem me chamar no Instagram e me cobrar, se não tiver resultado. Pode me chamar, porque vai trazer resultado. Às vezes eu chego na empresa, eu chego um pouco mais tarde, está todo mundo nervoso, de cabeça baixa, eu chego assobiando, independente dos problemas, dando risada. E as pessoas olham para mim como se eu fosse um ET. Como é que esse cara está fora da realidade, mas não é. É toda essa preparação que eu faço. E o sexto passo é exatamente um deles, que é o seguinte: 30 motivos eu sou grato por. O que você vai fazer? Gente, siga isso. Depois, acredita. Se não der certo, você abandona, mas faça. Não custa. Primeira semana, você vai pegar um caderno e você vai escrever: eu sou grato por. Todas as frases que você vai fazer são 30 frases. Eu sou grato por. Eu sou grato por ter levantado hoje de manhã, por exemplo. Eu sou grato pela alimentação que eu tive hoje. Eu sou grato pela minha esposa. Eu sou grato pelo meu marido. Eu sou grato pelo meu trabalho. E assim vai. A gratidão, ela faz parte da mentalidade de quem quer crescer, de quem quer ser feliz. A gratidão, ela abre o fluxo para que você receba coisas boas. Como é que Deus vai te liberar coisas boas? Como é que o universo vai te dar coisas boas se você não é grato pelo que você tem? Se eu pedir para você listar 20, te der 5 minutos para você listar 20 motivos de gratidão na sua vida, você não vai saber listar. A gente não tem o hábito de fazer isso. Mas aí é que está o pulo do gato. Porque quando você começa a fazer isso, como rotina, isso muda a sua vida, você passa a ser grato de verdade, você se transforma. Eu estou falando isso para vocês porque eu pratico isso na minha vida todo santo dia. E o exercício é da seguinte maneira: você vai pegar um caderno e vai anotar. Sempre começando, eu sou grato por, de 1 a 30. E coloca lá aquilo que vem na sua mente, pelo que você é grato. Não importa se vai demorar 10 minutos, meia hora, 1 hora, não importa. Faça. Na primeira semana. E aí você terminou de escrever os motivos ali, os motivos que você vai escrever no primeiro dia, você vai ler em voz alta, de preferência de frente para o espelho. Eu sou grato por. Você trabalhando a sua gratidão em cima de todas as coisas, tá?
Na segunda semana, você vai escrever novos 30 motivos. Já são 60. Se eu te desse 20 minutos, 5 minutos agora, você não vai saber me listar 20. Nós já estamos falando de 60 motivos de gratidão. E quando você sentar para fazer, perder tempo, se dedicar a isso, você vai encontrar os motivos. Entendeu? E vai fazer a mesma coisa. Vai ler em voz alta só aqueles 30. Tá? Na terceira semana, a mesma coisa. E na quarta semana, a mesma coisa. Quando chegar no final do mês, você tem 120 motivos de gratidão que você nem sabia pelo que você era grato. E se você continuar repetindo isso todo mês, toda semana, todos os dias da sua vida, o que vai acontecer? Você vai se transformar numa pessoa tão grata que as coisas vão começar a acontecer para você sem você nem esperar. No mínimo, isso é uma vacina antidepressão. No mínimo, isso é uma vacina anti-acontecimentos ruins. Mas é muito mais que isso. Eu estou falando para vocês porque eu faço. Eu saio da minha casa até a empresa, eu vou falando. As pessoas olham, eu vejo, às vezes eu paro no farol, as pessoas ficam olhando para minha cara achando que sou louco. As pessoas ficam olhando para mim. Eu saio falando em voz alta, dentro do carro. Eu sou grato por. Eu já saio da minha garagem fazendo isso. E na sequência, o 7º exercício, que é a mesma situação, é o mesmo processo, só que esse é para o quê? Para fortalecer a sua identidade. Um adendo rápido. Nós temos um negócio chamado pirâmide do indivíduo, tá? O que é a pirâmide do indivíduo? A base da pirâmide é a identidade da pessoa, quem ela é. Então, quem você é? Se você perguntar para a maioria das pessoas, quem é você? A pessoa vai falar assim, eu sou, vou falar o meu nome, tá? Eu sou o Volney, eu sou coach e tal. Não é o que você faz, quem você é. Eu sou o Volney, sou filho de Deus, eu sou filho da dona Sônia, filho do seu Valdair, casado com a Irlane, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou outro, tal. Tá, beleza. Então, você já sabe qual é a sua identidade. Qual é a sua capacidade, que é o meio da pirâmide? O que você faz? Aí sim, eu sou coach, eu sou empresário, eu sou isso, sou aquilo, sou outro. E o que você tem, que é o topo da pirâmide, que é o seu merecimento. Mas o que acontece? O que a gente vê de problema? Por que a população está tão louca? Porque as pessoas, hoje, com esse consumismo, com essa coisa toda que está acontecendo, redes sociais e tudo, as pessoas estão invertendo a pirâmide. Elas jogam a base lá para cima. Então, elas vão primeiro naquilo que elas fazem para se justificar e serem aceitas, ou o que elas têm. E está tudo invertido, porque você troca valores, você troca princípios, e a sua vida não anda. Né? Você está sempre correndo atrás de alguma coisa valorosa, você não é feliz de verdade, você não sabe quem você é. Né? Então, você está sempre correndo atrás de alguma coisa valorosa, fazendo alguma coisa para alguém para ser aceito. E aí você vai se deixando de lado. E não tem como isso dar certo. No final, a conta não fecha. Entende? Então, a base da pirâmide é quem eu sou. Depois nós vamos ver o que eu sou capaz de fazer e depois o que eu mereço ter. Tá certo? E esse exercício número 7 é exatamente isso. Você vai escrever 30 motivos, 30 características suas. E ainda que elas não sejam, que você não enxergue isso em você, porque às vezes você vai tentar se sabotar, isso faz parte do cérebro da gente, até você se desenvolver nesse aspecto, tá? Mas você vai escrever lá, da mesma maneira, eu sou feliz, eu sou capaz, eu sou competente, eu sou extraordinário, eu sou bonito, eu sou charmoso, ainda que você não se ache isso, escreve, vai por mim. Isso é um exercício neurológico, escreve as 30 características, depois lê em voz alta todos os dias de frente para o espelho, esse principalmente de frente para o espelho, tá? Na semana seguinte, a mesma coisa, mais 30 características, tal. Quando chegar no fim, você já tem 120 características sobre você. E você lendo tudo isso, é um mantra. Você entende isso? É um mantra. Eu tô te dando um caminho neural para que você transforme a sua vida, para que você transforme o seu dia a dia, para que você transforme a química do seu corpo. E leva isso. Isso vai te fazer bem. Volto a repetir. Depois, quando acabar, meu Instagram vai estar aí. Pode me chamar. Na dúvida, pode me chamar. Vamos conversar. Estou aberto a conversar para poder ajudar, tá? E tirar dúvida. E pode me falar se não trouxer resultado depois de um mês. Vocês vão ver. É nítida a mudança, você vai perceber. As pessoas ao seu redor vão perceber. Então, faça esses 2 exercícios sem falta. 30 motivos do eu sou grato por,
30 motivos do eu sou. Fortaleça o seu agradecimento, fortaleça a sua identidade, que tudo começa a mudar, tudo começa a fazer sentido para você, certo? Vamos lá, vamos para o próximo. Sorriso do Shane. Sorriso do Shane é aquele sorriso que a gente chama um sorriso natural, verdadeiro, né? Porque, assim, tem gente que vende, tem gente que convence, tem gente que conquista um sorriso falso, tem gente que é mestre nisso, né? Mas nós estamos falando aqui de um sorriso verdadeiro, aquele que vai mexer com os seus hormônios, aquele que vai mexer com a sua pele, vai mexer com o seu rosto, vai mexer com o seu ânimo, né? É aquele sorriso que você dá bem gostoso mesmo, que faz aquelas ruguinhas aqui, ele é natural, ele vem de lá de dentro do coração. Comece a criar o hábito de dar sorrisos. As pessoas andam sisudas. E eu falei agora para vocês, a comunicação da gente gera um pensamento, e o pensamento gera um sentimento, e esse sentimento tem a maior chance de acontecer. Se você sai sisudo, bicudo, qual é a chance de você ter um momento de felicidade no seu dia? Pensa. Impossível. Se você já sai sorrindo, se você sorrir para as pessoas, primeiro sorrir, para depois brigar. Porque até na hora de brigar, depois que você sorriu, vai ser mais leve, vai ser mais fácil de você conseguir conversar e trabalhar isso. Então, dê o sorriso do Shane. O sorriso do Shane, olha só que legal. O sorriso do Shane é aquele que levanta os cantos da boca e forma aquelas ruguinhas no canto do olho. É um sorriso sincero, genuíno e verdadeiro. O sorriso libera a serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade. Olha só, farmácia interna que eu falei que a gente tem, você está trabalhando o seu organismo para ser feliz, para combater, sem tomar remédio, aquilo que te faz mal todos os dias, que é o mau humor, ou então um problema, ou aquilo que você não sabe ressignificar na sua vida. Nós estamos falando em fortalecer a sua identidade, nós estamos falando em ser grato e exercitar isso, nós estamos falando em sorrir e mudar os seus hormônios. Isso é uma rotina de excelência. Isso vai trazer resultado dentro da sua casa, isso vai trazer resultado no seu convívio social, isso vai trazer resultado nas suas finanças, isso vai trazer resultado na sua saúde, isso vai trazer resultado em tudo, no seu trabalho, na qualidade do seu trabalho. Você já imaginou? Nós estamos falando do 8º passo. Já pensou se você conseguir encaixar todos esses 8 passos apenas? Tem mais 4 só. Mas se você conseguir encaixar esses 8 passos, como é que você vai pôr a mão no seu cliente na hora que você for fazer uma massagem nele? Você vai estar alegre de um tanto. E só dele olhar para você, ele já vai se sentir bem. E qual é a chance de um cara que tem verdadeira adoração pelo seu trabalho trocar você? E olha, a partir do momento que você consegue causar essa sensação no seu cliente, que ele fala, puta merda, que espetáculo, uau, ele vai começar a te indicar. E quando ele começar a te indicar, qual é o nosso objetivo? Aumentar a sua renda, aumentar a qualidade do seu trabalho. Vai começar a vir demanda. Esse tipo de trabalho de vocês, ele é muito boca a boca. É transformação de vida. Lembra que eu falei no começo? É transformação de vida. Vai trazer resultado financeiro para você. E o principal, gente, a gente trabalha, e a gente como ser humano, para crescer, a gente tem que ter uma coisa. A visão de querer fazer o bem para os próximos. Ou seja, você não está só ganhando seu dinheiro, você está transformando vidas, transformando o dia das pessoas. Talvez aquela pessoa tenha um problema muito sério dentro de casa, e depois de uma massagem, de passar pelas suas mãos, ela vai para casa num clima totalmente diferente e muda tudo dentro da casa dela. Ela pode ser um agente de transformação que foi transformada por você por uma hora que ela ficou com você. Olha como é muito mais do que simplesmente uma profissão ou ganhar dinheiro. Por isso que eu falei lá no começo, a profissão de vocês é uma transformação de vida. É totalmente diferente. Por isso que é importante. Entende? Muito bem. Distribuir abraços de 40 segundos. Isso é extraordinário, tá? Um abraço, ele traz carinho, ele traz confiança, ele traz autoridade, ele cura. Tem gente que não costuma abraçar, então tem gente que você vai abraçar, não estranhe, tá? Você vai abraçar, a pessoa vai ficar, não tem problema, agarra, perto, não tem problema, tá? E se você não está acostumada, ou se a pessoa não está acostumada, não tem problema. E olha, abraço é qualquer pessoa, tá?
Não é só a minha mãe, meu pai, minha mulher, meu marido, não, é qualquer pessoa. Colega de trabalho, uma cliente, abraça. Abraça, segura aqui, ó. Esse abraço, ele deve ser assexuado, lógico, respeitoso, com certeza, sem brincadeira, sem tapinha, sem nada, é um abraço afetuoso, sabe? Onde você afasta o quadril e só abraça aqui, ó, e traz aqui a pessoa. No começo, se a pessoa quiser escapar, você segura 20 segundos, depois você vai aumentando. Vai chegar um momento que a pessoa vai te pedir um abraço. Vai mudar tanto que a pessoa vai te pedir. Você entendeu? E se você não está acostumado a fazer isso, comece com 10 segundos, 20 segundos, não importa. Comece, mas com o objetivo de chegar nos 40. Porque você vai ser a pessoa que vai querer dar um abraço em todo mundo. Agora, eu peço para você imaginar uma coisa. Imagina o seu cliente chegando no seu consultório, você chegando na casa do seu cliente para atender, e você dá um abraço desse, abre um baita sorrisão para essa pessoa, está com uma energia lá em cima, você já fez tudo que tinha que fazer, lição de casa, e vai pôr a mão nessa pessoa. Qual é a chance disso dar errado? Não tem, né? Entende? Tudo está nas mãos da gente. Então, dê um abraço de 40 segundos. Importantíssimo. Faça isso com a sua família, com seus parentes, com seus amigos. Crie o hábito de sorrir e dar um abraço de 40 segundos nas pessoas. Vocês vão ver o quanto isso cura, o quanto isso faz bem. É muito importante. 10. Validar pessoas conhecidas e não conhecidas. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem não gosta de ser elogiado? Há pessoas que não são humildes, elas não aceitam. Elas dão risada, escapam e tal, que não sabem. Mas quem não gosta de ser elogiado? Agora, uma outra pergunta. Quando você elogia alguém e abre um sorriso do outro lado, como você se sente? São elogios simples. Poxa, que camisa bonita que você tá. Sincero, sincero. Camisa bonita que você tá. Poxa, quando eu encontro com você, meu dia é melhor. É sem segundas intenções, é um elogio bacana. Elogiar por elogiar. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para a pessoa. Às vezes, eu paro no farol e a pessoa vem me vender alguma coisa e eu abro o vidro. Eu peguei o hábito de abrir o vidro, eu não fazia isso, tá? Eu não fazia isso. Comecei a pegar o hábito por causa da transformação que eu tive. E aí eu só converso com a pessoa. Às vezes a pessoa esquece de vender o que ela veio vender no farol para mim. E ela sai com um sorriso e fala assim para mim, poxa, obrigado. Porque as pessoas fecham o vidro, as pessoas não querem nem falar. Agora, imagina se você começa a elogiar umas pessoas. Isso aí cura, inclusive, brigas e traumas. O elogio, o abraço de 40 segundos, o sorriso, ele quebra. Isso está em Provérbios na Bíblia, que é Provérbios escritos por Salomão, que eu não vou lembrar para falar para vocês direitinho, tá? Mas que a boa conduta, a boa palavra, ela quebra qualquer encrenca, qualquer briga. Então, se você chegar para a pessoa e falar assim, nossa, como seu cabelo está bonito, nossa, como eu gosto de conversar com você. Poxa, quando eu sou elogiado, eu não caibo dentro de mim, mas quando eu elogio, eu explodo. Eu explodo. Você imagina os resultados que você vai ter se você passar a elogiar qualquer pessoa, o porteiro do seu prédio, o cara que vem te vender um negócio na rua, a sua cliente, o seu marido, o seu filho, a sua esposa. Imagina o tamanho do resultado que você vai ter. Começa a praticar. Gente, vou voltar, estou sendo enfático nisso, porque, olha, eu quero ver a transformação de vocês. Eu vou ficar muito feliz se daqui 2, 3 meses alguém me procurar e falar assim, meu, isso aqui fez sentido. Para mim já valeu essa aula. Para mim já valeu essa aula. Isso aqui fez sentido. Essa palavra que você falou mudou minha vida. Meu, foi isso que fizeram comigo. Uma palavra um dia, falaram uma palavra para mim, caiu a minha ficha, mudou minha vida. Então, pratique essas coisas. Vai trazer um resultado extraordinário na vida de vocês. E eu volto a repetir, me procura, me chama no Instagram. Vamos conversar. Deixa eu saber os seus resultados. Eu quero saber qual foi o resultado das suas práticas. Eu quero saber o que você conseguiu. Eu quero ver o sorriso no seu rosto. Tá? 11. Estamos acabando, tá, gente? Aprenda algo novo todos os dias. Isso é uma coisa também fundamental na vida de qualquer ser humano. Olha só. Ao aprender novas coisas todos os dias, você evita a zona de conforto, que é o pior mal que um ser humano pode ter.
elimina maus pensamentos e, consequentemente, sentimentos ruins. Eu acabei de explicar isso para vocês. Nosso cérebro trabalha para poupar energia e preservar a vida, privilegiando as funções básicas de sobrevivência. E isso faz com que você entre na zona de conforto. Alimentação, reprodução e descanso. Só que quando você aprende algo novo todos os dias, o que acontece? Acontece a neuroplasticidade, que é a capacidade de reprodução, a capacidade que o cérebro tem de mudar, adaptando-se ao novo. Ou seja, você se torna uma pessoa mais flexível. Quando acontece coisa nova, você não faz... Tem muita gente que faz isso. Acontece alguma coisa nova, uma novidade, sai alguma coisa do script que você tinha, você fala, já ferrou, já estraga o dia. Quando você aprende algo novo todos os dias, você está trabalhando no seu cérebro, acontece a neuroplasticidade, e o que vai acontecendo? Você vai ficando mais flexível, mais aberto a aprender. As coisas acontecem, elas não te impactam mais. Elas não te derrubam mais. Porque creio que qualquer um de vocês, quem já não passou por isso, tá tudo certinho, de repente aconteceu um negócio, estragou, você fala, puta merda, aconteceu aquilo ali, acabou com o meu dia, eu estava tudo no esquema. Todo mundo passa por isso. Só que quando você começa a aprender coisas novas, o que vai acontecendo? Vai criando um espaço maior, uma flexibilidade. Seu cérebro vai tendo a neuroplasticidade exatamente para criar um espaço maior, a flexibilidade para que você consiga suportar e ressignificar aquilo que te acontece. Muitas vezes as coisas acontecem com a gente acha que é ruim, porque a gente não enxerga com outros olhos. Mas a grande maioria das coisas que acontecem, elas servem para mudar o nosso caminho. E quando você não está aberto a isso, você desperdiça oportunidade de aprender, oportunidade de uma série de coisas. Tem uma frase que eu escutei que foi muito impactante, que é assim, cabeça quadrada não rodam coisas novas. Olha que interessante isso. Então, leia um artigo todo dia, converse com alguém que já chegou onde você quer chegar, leia um livro, assista um vídeo, não importa, seja 10 minutos por dia, mas não fique naquilo que você já sabe. O que você já sabe te trouxe até aqui. Isso não é uma fala minha, isso é uma fala do Paulo Vieira. O que você já sabe te trouxe até aqui. O que você não sabe é que vai te levar para onde você quer ir. Então, aprenda algo novo todos os dias. As pessoas têm mania de querer resultado grande em curto espaço de tempo. Não, é todo dia, é trabalhando todo dia, vivendo a jornada, tendo hábitos saudáveis, rotina de excelência, ler todo dia alguma coisa nova, ainda que seja um artigo pequeno, que não seja um livro. Converse com alguém que seja mais esclarecido, traga coisas novas para a sua vida todos os dias e ensine, não guarda para você, passa para frente. Porque você ensinando, passando para frente, você está dando continuidade, liberando o fluxo para aprender coisa melhor. Aprenda coisas novas todos os dias. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Ao longo de... Se você aprender 10 minutos de alguma coisa durante 365 dias, quando chegar no final de um ano, você sabe mais do que um livro e nem percebeu. E você vai olhar para trás com tudo isso que eu estou te mostrando aqui, e você vai ter a nítida sensação do que eu vou falar para você agora, que aconteceu comigo. Eu não sou nem de perto mais a pessoa que eu era um ano atrás. Que dirá 3, tá? Quando eu olho para trás quem eu era 3 anos atrás, quem eu sou hoje, como pessoa, às vezes tem algumas ações que eu sinto até um pouco de vergonha. E a sensação que eu tenho, quanto tempo eu perdi por acreditar que eu tinha a verdade absoluta das coisas. Então, aprende alguma coisa nova todos os dias. E para fechar, se organize, gente. Tem horário para as coisas, sabe? Mas você não sabe como é que é a minha vida, é corrida, eu tenho 2, 3 filhos, eu tenho isso. Tudo bem, eu entendo. Ninguém quer dizer, eu não quero que você faça as coisas no mesmo horário que eu faço, na mesma hora que eu faço. Não é isso. Mas encontre lá, né? A gente falou de espinha dorsal, encontre lá um horário, mas separe, dê nome para as coisas que você precisa fazer e separe. E faça disso uma rotina. Rotina de excelência. Se organize. Se você não é organizado, você vai comer aquilo que tem. Se você não é organizado, você não vai namorar. Se você não é organizado, você vai dar atenção que sobra para o seu filho. Se você não é organizado, você vai aceitar fazer lá, atender um cliente por atender. Se você não é organizado,
você vai continuar levando e repetindo essa vida que você vem levando até aqui. Eu não sei qual é a sua vida, eu não sei quais são os seus sonhos, mas se você não se organiza, o mínimo possível, você está sempre apagando incêndio. E quem vive apagando incêndio não tem tempo para mais nada. E aí é fácil falar, poxa, minha vida é uma porcaria. Poxa, eu não tenho tempo para nada. Poxa, eu não dou sorte na vida, eu não nasci com sorte. Dinheiro é para quem nasceu em berço de ouro. Ser feliz é para quem é rico. Lê do engano. O poder que você tem nas suas mãos é só seu. E você tem o poder de transformar a sua vida. Você é o cara. O que você está esperando? Se eu te desse uma lista agora, para você escrever 3 nomes das pessoas mais importantes para você, quais seriam? Nós fizemos essa dinâmica já algumas vezes. 90%, 95% das pessoas não incluem o nome delas mesmas nas 3 pessoas mais importantes para elas. Agora, se você não se acha importante, como é que você quer ter resultado na sua vida? Se você não dá valor, não se respeita, se você não é capaz de seguir uma rotina para alcançar aquilo que você sonha, se organizar o mínimo possível, o que você espera da sua vida? Próximo slide, por favor. Gente, a aula está acabando. Eu quero aqui agradecer a vocês. Uma rotina de excelência te permite alcançar os voos mais desejados. Ou seja, se você não viver uma jornada, se você não fizer o que precisa ser feito, se você procrastinar, se você não tiver uma rotina de excelência, se você não tiver hábitos saudáveis, você vai chegar até um ponto. E dali, você vai voltar para trás, vai se sabotar, não vai conseguir, vai desanimar. Então, agora é hora de você parar e pensar, o que eu quero de fato para a minha vida? O que eu estou disposto a fazer? O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? Meu muito obrigado a todos vocês. Está aí o meu Instagram, podem me chamar. Agradeço de coração, espero ter contribuído com a vida de vocês imensamente. E, Josi, só tenho a agradecer. Ai, Volney, eu que te agradeço muito por disponibilizar o seu tempo. Foi maravilhosa a aula. Eu já assisti algumas vezes essa aula, mas fiquei aqui babando, anotando coisas também. É maravilhoso, sim, a gente seguir essa rotina, que a vida vai ficar muito mais leve. Na hora que você estava falando sobre o exercício, eu sou, realmente, esse exercício é maravilhoso, nos fortalece muito a nossa identidade. No começo, quando a gente começa, é desafiador, é difícil, parece que a gente não acha as características ou a gente não se sente, mas depois vai aparecendo. E uma coisa que eu tenho feito, e é muito maravilhoso, é você agradecer pelos seus órgãos, pelas coisas, sabe? Agradecer por respirar, agradece sua mente, seu intestino, agradece que você é inteligente, que você é saudável, sabe? Agradece, meus braços são perfeitos, minhas pernas são perfeitas, gratidão pelo meu, sabe, meu estômago, meu intestino, meus ouvidos, minha língua, que eu posso saborear, meu nariz, que eu posso sentir, né, o meu olfato, meu ouvido, que eu posso ouvir. Então, tudo isso é incrível. A gente tem inúmeros, milhares de motivos para agradecer. Eu agradeço demais aqui a sua vida. Muito feliz aqui com essa aula, foi incrível demais. Assistam, aproveitem. Eu vou mandar, eu gravei algumas coisas aqui, vou mandar lá no grupo. E é isso, boa noite. Obrigada a todos que assistiram ao vivo e obrigada a quem vai assistir essa aula e que você crie a sua rotina de excelência para você prosperar cada vez mais. É isso aí. Muito obrigado, gente. De nada. Tchau, tchau.